isso aí a gente aborda, tá? Por nós. São 17 horas mais 6 minutos. Você está com a Rádio Justiça. O programa é o Justiça na Tarde, que hoje está recebendo a nossa convidada, a doutora Brenda Viana. A doutora Brenda é advogada com especialidade no direito de família. E com ela, nós estamos aqui conversando, entrevistando sobre um assunto realmente extremamente importante. Você que tem viagem marcada, levando os filhos, ou os filhos vão só, ou vão acompanhados de primos, tios, irmãos, avós, ou que estão acompanhados somente ou pela mãe, ou então somente pelo pai, viagem dentro do nosso território e viagem também realizada fora do nosso território, acompanhado do pai ou então da mãe, ou então criança desacompanhada. Nós estamos justamente conversando com a nossa convidada a respeito deste assunto e deixamos uma questão que é importante também, já que a doutora Brenda nos trouxe aqui uma informação extremamente positiva de que o nosso, enfim, a nossa vara da infância, quando ela é buscada para a emissão de um documento que autorize, portanto, uma criança ou um adolescente a viajar, nesse sentido, o documento ele é expedido de forma rápida, né? Ou seja, diferente de vários estados, onde o tempo é bem mais elástico, mas aqui é praticamente na hora. Inclusive, eu reforço aqui o que disse a doutora Brenda, agradecendo, portanto, aos funcionários da Vara da Infância, justamente por esse esforço em servir aí a nossa comunidade. Mas, doutora Brenda, o que ficou realmente aqui para a senhora nos responder, já que Brasília ela tem a sua região do entorno, a exemplo da cidade ocidental, Valparaíso, nós temos também o Novo Gama, Planaltina de Goiás, temos também o Naí, que não fica tão distante assim, temos também Valparaíso, enfim. Aí eu pergunto à senhora, diante justamente dessa velocidade super positiva na emissão desses documentos que autorizam aí as crianças e adolescentes a viajarem, pessoas que moram fora ou têm o seu domicílio fora do Distrito Federal, elas podem também buscar na capital federal esse serviço? Então, na verdade, esse serviço ele é determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E a competência que é estabelecida lá no artigo 147 do ECA é de que a Vara da Infância e da Juventude, que é competente para tratar sobre assuntos relacionados à criança e adolescente, é o domicílio dos pais ou responsável dessa criança, ou o lugar onde ela se encontre, né? Onde essa criança e adolescente se encontram. Então, se esse pai e essa mãe moram no entorno, no Goiás, então eles teriam que ser atendidos de acordo com o endereço o endereço que eles residem, né? Então é muito claro, né? Então a pessoa não adianta, por que isso é rápido, lá demora, enfim, então a pessoa tem que se adequar, verificar o tempo que leva, para justamente não perder o prazo, né, da viagem. Mas eu também acredito que não demore muito, não. Para autorização de viagem, não. Perfeito. A senhora falou num documento que eu vou voltar, que é expedido nos cartórios. Só para levar mais luz aí
a este assunto para os nossos ouvintes, principalmente aqueles que estão ligando o rádio neste momento. Justamente para a viagem, qual no caso aí, no caso, o que os cartórios, em que condições os cartórios podem emitir um documento que autorize esta viagem, se há necessidade de passarem as famílias, evidente, pela justiça. Então vamos fazer só um apanhado geral aqui para quem está ligando agora, né? Vamos lá. Houve uma recente alteração na legislação, né? A Lei 13.812, ela alterou o artigo 83 do ECA. Então, portanto, desde o dia 16 de março de 2019, é necessário autorização judicial quando criança e adolescente menor de 16 anos vão viajar desacompanhada, né? Que não era exigido antigamente, tá? Então, existem alguns casos que não é necessária essa autorização. Quando? Quando a criança ou adolescente menor de 16 anos vai viajar com um dos genitores, né? Com pai ou mãe, ou quando vai viajar com ambos, ou quando vai viajar com ascendente, ou seja, avó, avô, bisavó, bisavô, ou parente colateral até o 3º grau, ou seja, irmãos, tios, sobrinhos, mas esse grau de parentesco precisa estar no documento. Então, a pessoa precisa comprovar isso através de documento, tá? Dos documentos oficiais que a gente tem, seja na certidão de nascimento. E aí, é bom a gente lembrar que a ANAC e a NTT, ou seja, tanto de aviação quanto de transporte terrestre, eles exigem que, acima dos 12 anos, esse documento tenha foto. Então, até 12 anos você pode viajar com certidão de nascimento. Acima de 12 anos, se você for embarcar em avião ou você for embarcar em algum ônibus, você precisa que o documento tenha foto, provavelmente o RG, né? E aí você precisa comprovar, ali no documento precisa ter esse grau de parentesco. Então, se lá está escrito o nome dos seus pais, que fica, né, a filiação, você consegue comprovar que o fulano é seu irmão, porque no dele também está escrito quem são os pais, certo? Aí outra coisa, nesse caso que você está me perguntando, que a lei também traz que não precisa ter uma autorização judicial quando viaja acompanhado de maior, desde que expressamente autorizado pelos pais. E aí não é o cartório que vai emitir isso. Os pais vão fazer uma autorização, um modelo de autorização, e vai reconhecer firma no cartório. Porém, qual que é o problema que foi apresentado aqui? Isso não tem uma regularização nacional. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma portaria, que é a portaria número 6, né? Que foi até pelo doutor Renato, mas as regras são de como deveria ser esse modelo de autorização para o Distrito Federal. Então, essa criança pode sair do Distrito Federal e chegar lá no destino e não conseguir voltar. Porque pode ser que lá também tenha uma outra portaria, ou que não tenha portaria que ainda esteja regulamentando isso, e que dificulte o retorno dessa criança. Portanto, quando essa criança ou esse adolescente menor de 16 anos está acompanhado de maior de 18 anos que não tenha grau de parentesco, o indicado seria que fizesse esse pedido judicial, que não demora, né? Você vai até a Vara da Infância e da Juventude, aqui no Distrito Federal a gente tem na 916 Norte, no aeroporto e na rodoviária interestadual, e também a gente tem nos TJs ali nos administrativos, né? Então, isso você também consegue verificar facilmente através do site, né, do TJ. Sim. Onde que ficam as varas, inclusive tem os telefones, como eu trouxe aqui, o pessoal da Vara da Infância e da Juventude é extremamente solícito, consegue esclarecer as dúvidas para vocês através do telefone, né? Até porque é uma legislação nova, e trazer orientações. Então, só essa observação para quem for viajar com maior responsável, mas que não tenha grau de parentesco. Lembrando também que não seria necessário essa autorização para cidades que fossem contíguas ou da mesma zona, contíguas desde que na mesma unidade de federação, ou que faça parte da mesma zona metropolitana. E aí quem estabelece isso é uma lei, né? E é bom que a pessoa se informe quando ela vai comprar a passagem, se é necessário ou não, para não se ver frustrado. Outra coisa também que eu gostaria de deixar Fique à vontade. Claro, é que essa lei não veio para burocratizar ou para dificultar ou causar obstáculos. Não é nada disso, né? Na verdade, ela veio, essa lei que alterou o artigo 83, ela é uma lei que trata sobre pessoas desaparecidas, né? Inclusive institui o cadastro, que a gente não tinha, né?
Então, a gente não tinha nem dados oficiais sobre essas pessoas desaparecidas. Os últimos dados eram de 1999, onde nós tínhamos 200 mil pessoas desaparecidas, dentre elas 40 mil crianças ou adolescentes. Tem-se uma expectativa de que em 10 anos, que hoje nós tenhamos 800 mil pessoas desaparecidas, mas a gente não tem dados concretos. Então, essa lei veio para isso, né? E quando ela altera o artigo 83 do ECA, não é para, vamos colocar aqui mais transtorno, mais burocratização, vamos dificultar a vida do cidadão. Não, é para proteger realmente as crianças e adolescentes. Então, para evitar sequestro, para dificultar tráfico de pessoas, justamente, prostituição. Então, é uma proteção maior para criança e para adolescente. Agora, realmente é muito importante esse aspecto que a senhora nos traz, né? Porque muita gente, meu Deus do céu, lá vem o pessoal me fiscalizar, para que isso? Não, mas tem que fiscalizar sim. Ou seja, o número de quadrilhas que, de alguma forma, conseguem carregar crianças, adolescentes, para, enfim, por algum motivo, termina essa criança ou adolescente não sendo mais encontrado, não sendo mais localizado, está a estatística de pessoas realmente desaparecidas. Então é importante sim, e eu reforço principalmente além das viagens terrestres ou então aéreas, as pessoas que vão, tipo, coleguinha do meu filho, coleguinha da minha filha, está aqui com a gente também para viajar, vamos até ali. Tem, de fato, tem que ter realmente esse documento, porque numa blitz da Polícia Rodoviária Federal, com toda certeza, os agentes não vão identificar ou procurar identificar somente o motorista. Vão procurar saber quem são aquelas crianças e caso uma daquelas crianças não tenha nenhum grau de parentesco com quem está, os adultos que estão dentro do carro, automaticamente vai dar uma dor de cabeça terrível para esse pessoal, né, doutora Brenda? E vale lembrar também, como eu coloquei no primeiro bloco, né, Sim. quando a gente estava conversando, que a gente, às vezes, tem só aquela preocupação de sair, né, de sair com a criança, com o adolescente. Vou viajar de carro, então não preciso levar esse documento, eu sou a mãe, eu sou o pai. Mas é importante porque, olha só, o que diz o artigo 82 do ECA. É proibido a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado dos pais. Ou responsável, né? Então, quando a gente fala responsável aqui, é porque pode haver uma outra pessoa que detém a guarda daquela criança ou que seja responsável por ela de alguma forma judicial. Então, quando a gente fala de viajar com documento, de pedir essa autorização, né, de ter essa autorização, é inclusive para que essa criança também, esse adolescente, possa se hospedar, possa garantir a sua estadia naquele lugar que às vezes a viagem é longa, né, precisa parar no meio do caminho, e aí vai dar problema, porque quem está ali na portaria do hotel vai exigir também o documento daquela criança. Sim, né? sim. Tem que exigir, né? Tem que exigir, né? Tem que exigir. Também está escrito ali que, de fato, realmente tem que exigir. Quer dizer, deixa eu enfocar também um outro lado de pessoas incapazes que também estão viajando acompanhadas ou apenas de um dos pais ou parentes, ou o fato de uma pessoa com deficiência, principalmente deficiência mental, alguma coisa nesse sentido, que não consegue expressar, portanto, aí a sua identidade. Nesse caso também o aspecto da documentação, se exige também que essas pessoas também estejam com esses documentos e que esses documentos estejam em posse dos responsáveis pelo transporte, ou seja, a nossa legislação também aborda esse aspecto, doutora Brenda? Uhum. Então, lembrando que depois do Estatuto de Pessoas com Deficiência, a gente não tem mais esse termo incapaz para pessoas que sejam detentoras de algum tipo de deficiência, né? O incapaz, então, ele seria considerado só ali quando é menor, né? Aí a gente tem uma incapacidade. E lembrando que essa regra, ela vem do Estatuto da Criança e do Adolescente, do artigo 83 da lei que trata sobre criança e adolescente, da lei 8.069. Ela não diz respeito, não menciona também a respeito dessa pessoa que possa precisar de alguém para assisti-lo, né, nos seus atos da vida civil, se precisaria ou não dessa autorização. A autorização, ela é expressa em lei,
para menores, né, menores de 0 até 16 anos incompletos, ou seja, até 15 anos, 11 meses e 29 dias precisa dessa autorização para viajar dentro do país, né? E para fora do país, a gente já não tem mais essa distinção de 0 a 16 anos, né? Seriam crianças e adolescentes, e aí o código traz que é do 0 até os 18 anos incompletos, ou seja, 17 anos, 11 meses e 29 dias, precisaria da autorização de ambos os pais, né? Tanto o pai quanto a mãe, para viajar para o exterior. Realmente o assunto é importante. Agora, em relação à expedição desses documentos, que a senhora já nos pontuou e, inclusive, já identificou os locais onde essas instituições podem ser encontradas para a emissão desses documentos. O funcionamento é horário de expediente? Tem algum setor que fica 24 horas? Como é que é isso, doutora Brenda? Aí ele vai ter que entrar lá no site do TJ e verificar. Porque, assim, na 916 é o horário de expediente forense, ou seja, de meio-dia às 19. 916 Norte. Isso, 916 Norte. Aí é no expediente forense, de meio-dia às 19, né? Das 12 às 19. Agora, quanto aos postos que constam na rodoviária e no aeroporto, eu também não sei informar o horário de atendimento. Mas é fácil, né, hoje, essa entra no site do TJ. E também nos demais, que seriam os administrativos dos fóruns, né? Também no horário de expediente de 12 às 19. Perfeitamente. Quer dizer, o importante nisso tudo, né, doutora, a senhora explicou tudo com muita clareza, é o pessoal realmente não deixar para a última hora. Ou seja, começar... se planejar para a viagem, né? Exatamente. Quer dizer, vou arrumar a mala, mas antes de arrumar a mala já tenha resolvido essa situação de documentos, o que tem que fazer, porque é tudo mais fácil, né, doutora Brenda? Isso. Lembrando que, quando for viajar para o exterior, verificar as regras não só aqui do Brasil, mas também verificar do país de destino. Quais são os documentos necessários para essa criança viajar, né? Porque, assim, olha, falando, inclusive, de viagem internacional, aconteceu um fato na minha família. Minha mãe, minha avó, minha irmã, meu cunhado e uma tia minha foram viajar para a Argentina. E a gente sabe que aqui nos países que são vinculados ao Mercosul, não é necessário que a gente leve passaporte, que a gente pode levar um documento de identificação aqui. E aí, então, assim fizeram todos, né? Chegaram lá. Só que o documento da minha tia era uma identidade militar e não é aceito. Não é aceito? Não é aceito. Tem que ser a identidade própria. Tem que ser a identidade de registro civil, isso. Então, é importante que, independente da idade, quando a pessoa for viajar, ela verifique quais são os documentos necessários para aquela viagem, ainda que não seja obrigatório o uso do passaporte. Então, ela tem que verificar, porque senão acontece como aconteceu. E aí, a minha tia não pôde ir. E não vai mesmo, né? Não vai, porque assim, ela até sairia do Brasil, mas quando chegasse lá na Argentina, ela não conseguiria sair da imigração. Que foi isso que eu queria falar lá no primeiro bloco, falando sobre os Estados Unidos, né? Ela não conseguiria sair da imigração, porque quando a gente entra num país estrangeiro, a gente passa pela imigração. E quando a gente vem de um país estrangeiro para o Brasil também. Então é importante que, independente da idade, quando for fazer uma viagem internacional, seja perto ou seja longe, a pessoa verifique quais são os documentos necessários para ingressar nesse país, quais são os documentos que a imigração daquele local pede, né? Porque pode acontecer dela não conseguir, dela ter que voltar. Interessante a senhora falando deste caso aí, para mim é novidade, né? Ou seja, identidade militar não substitui um documento civil, daí não é válido o documento militar para visitar a Argentina. Bom, em um caso semelhante a este, também uma viagem aqui na região do Mercosul, uma colega de trabalho, também com esse mesmo pensamento, só com a identidade resolve tudo, mas na hora do embarque, cartão de vacina atualizado. E cadê o cartão de vacina? Mas eu só vou aqui para a Colômbia, não tem problema algum. Também não viajou. As colegas que tiveram essa precaução viajaram tranquilamente. Então, tudo isso são detalhes, mas que são importantes e tem que ser verificados com antecedência, até para não serem capaz de surpresa, como essa questão do cartão de vacina, que às vezes vai que a criança, para viajar,
Cadê o cartão de vacina? Cadê Não isso? só Cadê criança, aquilo? né? Tem alguns países, Sim, por principalmente exemplo. adultos. Tem país, por exemplo, que exige a vacina de febre amarela Sim. para entrar no lugar. E né? tem o prazo, não adianta tomar hoje e viajar amanhã, que não é assim também. Pois é, né? então é importante o planejamento. Independente da idade, é importante o planejamento. E lembrando também que as carteiras funcionais, elas não servem para isso, mesmo no Mercosul. Então, por exemplo, eu vou viajar para a Argentina. Aí, por exemplo, eu já não uso mais o RG. Aonde eu chego, eu apresento minha carteirinha funcional, minha carteira da OAB. Se eu chego no aeroporto e apresento isso como identidade, lá tá claro, falando que é válido em todo o território nacional. Então, é importante que a pessoa saiba quais são os documentos, se é preciso ou não algum documento que aqui não faça essa exigência, né? Se é necessário alguma vacina, né? E lembrando sempre aí que agora, com essa alteração, se a criança for viajar para algum estado da federação aqui dentro do Brasil, desacompanhada dos pais ou de alguém que tenha parentesco ascendente, ou seja, avó, avô, bisavó, ou colateral até o 3º grau, irmãos, tios e sobrinhos, ela precisa de uma autorização judicial, né, para viajar aqui dentro do país. Doutora Brenda, olha, muito claro, todo mundo agora está sabido, né? Creio que ninguém mais vai perder realmente a viagem, está muito fácil e a senhora o fez com bastante compreensão, todos compreendendo perfeitamente as explicações. Só tenho então que agradecer a senhora por essa gentileza, por essa atenção de estar conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça e prestando a toda a população, aos nossos ouvintes, esse belo trabalho, esse belo serviço. Olha, eu que agradeço, Walter Rima, e agradeço a Ana Possati também. Dizer para os ouvintes que estão nos acompanhando, quem tiver interesse de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram é @advogada de família, onde eu trato bastante a respeito de temas de direito de família. Também trago profissionais renomados para estar falando sobre esses temas, né? Então, tanto em debate hoje. E agradecer aos nossos ouvintes que estão aí com paciência, né, nos ouvindo até agora. Espero que tenha contribuído de alguma maneira. E como contribuiu, doutora Brenda? Muito obrigado a senhora pela atenção e até uma próxima oportunidade, tá bem? Obrigada. Muito obrigado. E assim nós também vamos caminhando para o encerramento do nosso Justiça na Tarde de hoje. Nós conversamos com a doutora Brenda Viana, advogada especializada no direito de família, falando conosco sobre a lei que, de alguma forma, ela regulamenta as autorizações para que crianças e adolescentes possam viajar acompanhados de responsáveis ou desacompanhadas, como também um assunto extremamente importante e que leva você a não só preocupar em arrumar a mala, mas principalmente também com a documentação para não se ver frustrado durante o embarque, ou um embarque terrestre ou então um embarque aéreo.